Olá, bom dia todo mundo do JTT. Vamos então começar a nossa coluna dessa sexta-feira, uma sexta-feira muito premiada. Estou muito feliz de poder, né, começar a coluna hoje trazendo então as nossas boas notícias. Semana passada a gente desejou que a gente pudesse sorrir, né, em pré-carnaval e em pré-momento muito importante de reconhecimento para o cinema nacional, e que felicidade poder começar a coluna hoje, como disse a Emi, trazendo boas notícias, né, um momento em que o cinema nacional está sorrindo, né, com a sua recente premiação. O Brasil hoje, né, leva o seu primeiro Oscar na história do cinema nacional, podendo então ser considerado o melhor, né, filme estrangeiro por essa premiação, um tanto quanto voltada demais ao Oscar, digamos assim, ao mercado, né, mas muito importante também para a gente em relação a tudo que ela representa, né. Então acho que hoje a ideia é a gente poder relembrar um pouquinho, esse momento que aconteceu agora recentemente. Espero que todo mundo tenha podido acompanhar, né, esse trechinho de carnaval. Eu queria relembrar uma frase que a Fernanda Torres, né, no momento de comemoração trouxe, que todo esse momento, carnaval, Oscar, Brasil ganhando um Oscar, parecia realmente um filme do Glauber Rocha, né, em relação, para mim, me lembrou a questão das alegorias, né, que o Walter tanto traz no Terra, né, eh, no Terra em Transe, enfim, sobre tudo parecer uma alegoria política e também carnavalesca, né, parecia que eles estavam vivendo, assim, um filme do Glauber Rocha, e realmente eu sinto que o Brasil é esse caldo de emoções, não é fácil ser brasileiro, então a gente fica muito feliz, com essa notícia, mas também vamos tentar destrinchar um pouquinho aqui o que tem de importante para a gente pensar nesse momento, para não terminar como um filme do Glauber Rocha. Eu queria trazer o discurso que o Walter Salles, diretor do filme premiado, Ainda Estou Aqui, trouxe para a gente, né. Eh, ele não conseguiu ler o discurso no momento que ele foi premiado, mas ele disse que tinha preparado um discurso muito mais político, né, como é de costume também das colocações dele. E aí eu resgatei o discurso que ele não conseguiu achar nos bolsos no momento da premiação, para a gente poder ver aqui. Ele é bem curtinho, queria ler para a gente, porque é bem interessante. Uma pena que ele não pôde ler naquele momento de tanta visibilidade, mas ele fala o seguinte, é o recado dele: "Obrigado em nome do cinema brasileiro, né, agradeço à academia por reconhecer a história de uma mulher que, diante de uma tragédia causada, eh, pela ditadura militar, optou por resistir, por proteger sua família, né. Em um tempo em que tais regimes estão se tornando cada vez menos abstratos, dedico esse prêmio ao Eunice Paiva e a todas as mães que, diante de tamanha adversidade, têm a coragem de resistir, que nos ensinam a lutar sem perder a capacidade de sorrir, mesmo quando elas se sentem frágeis. Esse prêmio também pertence a 2 mulheres extraordinárias, Fernanda Torres e Montenegro, né, Fernanda Montenegro. Elas não apenas elevaram nosso filme, mas representam o fato de que a arte resistiu no Brasil. Eh, Governos autoritários surgem e desaparecem no esgoto da história, enquanto livros, canções e filmes ficam conosco. Obrigada a todos em nome do cinema brasileiro e latino-americano. Viva a democracia, a ditadura nunca mais. Esse foi o discurso, né, que ele preparou e não pôde ler. Uma pena, um discurso importante. Para mim, principalmente, vou destacar 2 coisas. Uma que tem muito a ver também com o tema, né, que o JTT trazendo hoje, em relação à comemoração do Dia das Mulheres, eh, amanhã, que é relembrar o papel das mulheres artistas, né, em nome do cinema nacional, em prol do cinema nacional. Eh então, citar, né, as 2 Fernandas e tudo que elas vêm feito pelo cinema nacional, que já chegou no momento de destaque que chegou com outro filme da Fernanda, Montenegro, que também retrata muito sobre o Brasil, né, que é o Central do Brasil, que também é do mesmo diretor, recomendo muito que assistam. É, mas muito importante reconhecer, né, o trabalho de todas as atrizes que vêm trabalhando e fazendo o cinema nacional junto com muitos dos diretores homens, que ainda são maioria, né, dos reconhecidos, mas acho muito importante citar isso. E também o fato de que realmente, né, governos autoritários vão no esgoto da história, ainda bem, assim como a ditadura
podemos dizer que burocraticamente foi superada nesse sentido, e que permanecem as obras e aquilo que a gente produz, né, aquilo que se faz em literatura, em arte, em qualquer linguagem. Acho muito importante a gente se agarrar nisso, né, a gente ter certeza do porquê que a gente produz arte e cultura constantemente, independente do momento histórico, né, que a gente vive, inclusive em momentos muito sombrios da história, foram sempre momentos também muito catárticos e reveladores e inspiradores, uma palavra muito ruim que muita gente já usou, mas foram muito catárticos para produções, né, de artistas que seriam aqueles que, bom, ocupam, né, as sombras, né, da história, que precisam estar ali nesse espaço de produzir reflexão sobre, né, que estariam iluminando, então, as possibilidades em momentos sombrios da história. Eu queria também lembrar disso, né, que esse filme premiado, ele é um filme que fala sobre a ditadura. E nesse momento no Brasil, onde infelizmente a gente tem uma sensação de medo muito mais forte do que a gente gostaria de ter, aproximada, e também no mundo inteiro, né, essa sensação de ascensão de governos autoritários nesse grande ciclo que a gente infelizmente vê se repetir, é importante a gente lembrar que é um filme sobre ditadura que fez muita gente no Brasil assistir um filme sobre ditadura, né, então, ele é muito mais do que isso, mas ele fala sobre, né, o problema da memória que o nosso país tem, um problema profundo com a memória, né, começar pela escravidão e o racismo, enfim, e toda a colonização, e um fato histórico muito importante que foi a ditadura militar. Então por isso, né, sem anistia, né, por isso a gente precisa lembrar de não esquecer, né, por isso o problema do esquecimento, essa superação, esse virar a página, essa facilitação é péssima, né, pra gente, ela nunca nos ensinou a superar os nossos erros, né, fingir não olhar para os nossos erros nunca nos ajudou na história a corrigir os nossos erros, né, então eu acho que o cinema, enquanto um objeto que permanece na história, ele é muito interessante, né, e esse filme tem um marco e passamos um marca-texto amarelo bem legal, ainda bem, acho que ele vai durar, vai ser um foguete aí que vai, o traço dele vai durar muito tempo, porque vai nos ajudar a lembrar um pouquinho da nossa história, a gente está precisando lembrar dela para conseguir olhar para frente, para conseguir entender esse momento super complexo que a gente está vivendo agora, né. Então, tem muitas coisas sobre esse a partir desse discurso do Walter que acho importante a gente lembrar, mas uma curiosidade também em relação a isso é o ator que faz o Rubens Paiva, o escritor do livro no filme, ele é um menino de 14 anos agora, tinha 11 anos quando o filme começou a ser gravado, e uma informação curiosa é que o menino não sabia nada sobre a ditadura, por exemplo, né, quando o filme ele não sabia o que era a ditadura, quando o filme começou a ser gravado. E também conta que não teve acesso, né, ao roteiro completo do filme, porque primeiro conservaram uma certa naturalidade da atuação das crianças, né, com improvisos durante o filme, e depois que o filme encerra, o menino pôde acessar o enredo completo e então entendeu melhor o que seria o tema do filme, o que é a ditadura. E agora fala sobre isso, né, e como é importante a gente conseguir que as novas gerações não só saibam o que foi a ditadura, como também saibam o que já foi feito no cinema nacional e quem são figuras como a Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro, e o que elas nos contam, né, sobre a nossa própria cultura, sobre as nossas próprias produções. Então esse resgate constante necessário para que a gente renove, né, com as novas gerações, as leituras do que nos aconteceu. Então, nesse sentido, eu vou trazer um pouquinho uma coisa interessante também em relação ao cinema, a partir do Oscar, que são os filmes, indicados a todas as categorias de curta-metragem dentro dessa premiação, que ganharam o prêmio, foram filmes dirigidos por mulheres, isso eu também acho muito interessante da gente trazer aqui agora. E vou citar eles, né, em rumo de 8 de março, né, também lembrar as produções das mulheres, não é comum isso acontecer, então achei isso muito interessante, um grande feito para as mulheres, né. O melhor curta de animação é um curta israelense, né, In the Shadows of the Cypress, que é dirigido pela Shirin Sohani, não vou saber pronunciar corretamente, peço perdão, mas é um filme israelense muito lindo, um curta-metragem muito lindo, então eu recomendo bastante. O outro é o de documentário, né, A Única Mulher na Orquestra, que também conta uma história muito importante, é de 2 americanas, né, a Molly O'Brien e a Lisa Hamilton, mas também recomendo bastante. E o melhor curta de live action também, é uma animação holandesa, né, também, eh, Eu Não Sou um Robô, da Victoria Warmerdam.
holandês é difícil de pronunciar. E o vencedor de melhor documentário, que é o que eu vou frisar aqui pra gente também, é o fato de que o melhor documentário, que é a categoria considerada sempre a mais política no Oscar, que apesar de ser um prêmio bastante voltado à indústria e poderíamos com mais tempo aqui discutir um pouquinho mais sobre essa questão problemática e capitalista, mas a categoria de documentário é sempre considerado a categoria mais política, assim, dentro dos filmes, porque, em geral, documentários estão trabalhando com fatos históricos, né, e imagens reais. E o melhor documentário desse ano foi o Sem Chão, né, que é um filme que vai retratar um pouquinho as relações de conflito entre Israel e Palestina, né, a partir do olhar de um coletivo de cineastas e ativistas palestinos e israelenses. E o filme também teve uma roteirista e diretora de fotografia, que é a Rachel Zorn, dentro desse coletivo, a única mulher ali que estava presente no palco, inclusive na premiação, e é uma cineasta e muito interessante para a gente acompanhar, ganhou, né, junto com esse coletivo, o Sem Chão. O melhor documentário, eu recomendo muito, 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 muito que assistam. O filme pega aí 30 anos da história do conflito, né? E por que que eu tô trazendo esse filme? Não só por ter uma mulher no coletivo, que tem a ver com o nosso tema, mas também, bom, no momento em que o Trump recebe o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, para ter o tipo de conversa que ele teve na Casa Branca, é, semanas atrás, agora, assim, nessa semana ainda, eu acho até que foi uma conversa trágica, né? Esse momento desse filme, assim, discutir a questão do conflito Israel-Palestina e governo e os Estados Unidos recebendo Zelensky para tentar falar sobre cessar-fogo, né? E deixar muito claro que não tem interesse nenhum em apoiá-lo, né? Deixar muito claro o apoio à Rússia, inclusive. É muito importante, assim, esse filme ter ganhado, né? A mensagem do Sem Chão é o retrato que eles trazem da humanização de quem está produzindo o filme, né? Porque ele pega a amizade de dois jornalistas que estão cobrindo ali, né? Um palestino e um israelense, e as diferenças entre um governo que tem liberdade, né? E um que está vivendo sob constante ataque e violência. É um filme que está muito quente, né? Então, mesmo o Oscar, com a situação quentíssima do encontro do Zelensky com o Trump agora, ter esse prêmio, né? Esse filme premiado agora é muito importante, assim, uma pauta muito quente. Eu fiquei bem surpresa por esse lado, e também tem todo sentido, justamente pela pauta quente, né? É o filme ter tido esse destaque, eu recomendo muito que assistam, um dos melhores filmes, assim. Ele tem muita essa questão da sujeira, né? Do tipo de filmagem, são filmagens em situações de guerra e conflito, muito jornalístico, assim, e mesmo assim consegue ir humanizando os personagens e produzindo muita linguagem, muito cinema através da fotografia, o trabalho da Rachel, de um jeito extremamente sensível, assim, que consegue nos aproximar de uma maneira não comum, assim, em relação aos documentários, né? Eu acho que é um trabalho realmente que vale muito a pena ser assistido. Acho que a galera do Desacato aqui pode gostar do tema e para conseguir pensar um pouco, né, isso que está acontecendo nesse momento. Recomendo bastante. E voltando, então, hoje a gente foi se passando, todo mundo um pouquinho do tempo, eu não quero estourar muito meu tempo aqui também, mas queria relembrar, assim, como uma mensagem em relação ao Ainda Estou Aqui, que esse filme, fazer uma relação agora entre o filme Melhor Documentário e o Ainda Estou Aqui, né? É pensar que o discurso do Walter, né, sobre como o nosso filme foi feito, e o discurso dos diretores do melhor do Sem Chão, né, da Palestina, quando eles ganham o prêmio, é falar sobre essa constante sensação de medo e violência, e que eles, como um coletivo de artistas, resolvem fazer o filme muito pela necessidade de registrar o que eles estão passando e o que está acontecendo, que é a mesma necessidade que leva, né, o Ainda Estou Aqui e todo esse coletivo de artistas a resgatar os fatos históricos e a produzir o filme que a gente está sendo, que a gente foi premiado agora. Mas são falas parecidas quando você vê os diretores falando do porquê fazem seus filmes, e fazem em grupo e fazem em coletivo, por essa necessidade que, assim, não existe outra terra, né? O filme em inglês chama No Other Land, né? Enfim, eu acho que ajuda muito a tradução, assim, a pensar o que o filme quer dizer, que não existe outra terra
E me levou a pensar muito sobre a escolha do Ainda Estou Aqui também, né, tem uma semiótica aí nesses 2 títulos que me remetem uma a outra. O Ainda Estou Aqui e Não Existe Outra Terra, que seria uma tradução mais literal, né, do Sem Chão, que ganhou o melhor documentário. E pensar também sobre essa questão do grupo, né, que o Ainda Estou Aqui, ele ganha esse prêmio agora de melhor filme internacional, ele concorria como melhor filme, né, ali como Azarão, melhor filme, e também melhor atriz, né, pela Fernanda Torres, mas ele foi um filme que foi assistido em cinema, né, então nesse momento, 2025, pós-pandemia, nesse momento da indústria, esse foi um filme assistido coletivamente, foi uma experiência coletiva das pessoas irem até o cinema, assistirem o filme, juntas, muitas juntas, nunca se viu tanto, né, o filme ficou muito tempo no cinema, ele foi estreado ainda ano passado, né, então agora a gente está em março e o filme já está há 4 meses no cinema. Isso é histórico e vai voltar agora, assim, né, e eu friso isso porque a importância da articulação coletiva da experiência do cinema é fundamental para que não só as pautas cheguem longe, mas também para que o filme pudesse ter tido a repercussão que teve, a visibilidade que teve, e nos lembrar da função também, né, do cinema enquanto político também, né, toda a arte é política essencialmente, não tem como não ser independente do seu tema explícito, mas nos lembrar que ele foi assistido coletivamente, e isso é muito importante para a nossa articulação agora, que tem sido tão difícil de entender em tempos virtuais, né, de como a gente pode fazer. Então, a oportunidade da gente ter o encontro coletivo no cinema, acho que contribui muito para a gente poder pensar o que fazer com esse filme, para a gente poder conversar sobre ele, para a gente poder ter o espaço de encontro e articulação. Fundamental, que qualquer experiência artística precisa também, né, disparar, né, ela não pode ficar em uma única pessoa, isolada assistindo o seu streaming em casa, né, o cinema precisa ser assistido no cinema, é, por esse encontro, né, e por uma série de questões industriais, assim, do como o filme se vende, mas é importante a gente resgatar a experiência coletiva nesse momento. E no momento pós, o inominável Bolsonaro, a gente poder ter um presidente que liga para o diretor do filme, né, após o filme premiado, e parabeniza a produção, sendo que esse filme, trata sobre uma ditadura que torturou a nossa ex-presidente, né, Dilma Rousseff. Então ele conta muito sobre a história dos nossos presidentes também, e os torturados, os torturadores. Eh, e tem uma representação muito importante nesse momento, né, de um país que pode falar sobre um filme premiado que trata desse tema. Então, é sempre um ciclo da vida, né, são muitas coisas ao mesmo tempo, assim. Então, no momento de muita repressão, também são momentos de muitos avanços. Então, a gente precisa concomitantemente entender esse giro, né, enquanto a gente está perdendo, desmantelando nossas políticas culturais, eu poderia citar aqui né, as severas críticas que o Prêmio Catarinense de Cinema teve na sua última edição agora, perdendo indicadores sociais, perdendo indicadores de mulheres, de pessoas trans, nas concorrências do prêmio, por exemplo, várias políticas públicas que a gente tinha conquistado, que a gente vem perdendo, os indicadores de regionalidade. Ao mesmo tempo, a gente também tem várias produções que conseguem avançar em temáticas e chegar mais longe. Então, é muito complexo conseguir entender esse momento histórico, e eu acho que ver grandes produções de cineastas como o Walter agora nos ajudam um pouquinho a entender, ou o filme da Palestina, né, também esse documentário sobre como retratar esses momentos históricos, como tentar entender esses momentos históricos, é algo que o cinema realmente consegue fazer. Para não me estender muito, além de desejar que a gente comemore, que a gente sorria, como nos lembra a Eunice Paiva, né, que acho que é a personagem que, em nome aí do Dia das Mulheres, também a gente pode frisar bastante para assistir. Eu também queria aproveitar para indicar um outro filme, um último filme que o Walter indica como um filme importante para a história do cinema nacional, né,
do Nelson Pereira dos Santos, o Vidas Secas, né, baseado na história da literatura, né, no livro do Graciliano Ramos, na obra dele. Eu estou indicando esse filme também por ser uma produção muito, acho que não foi tão assistida e não é tão lembrada, mas ela é disponível até em grandes streamings como Netflix, por exemplo. E eu recomendo muito para a gente poder fazer associações entre esse retrato de um Brasil profundo que está sofrendo, né, e sofreu muito, e com problemas como seca, e entender um pouco desse cinema brasileiro, que tem muita identidade, que o Nelson Pereira dos Santos conseguiu fazer com esse filme, que foi citado pelo, né, Walter Salles, esse ditador, esse diretor, nossa, esse diretor tão expoente agora, mas é um filme importante para a gente entender a característica do nosso cinema nacional também, que sempre foi falar sobre o nosso povo, sobre apontando, né, vendo a literatura que existia ali, e que com o filme do Nelson, né, a obra do Graciliano, ganhou ainda mais força, assim como agora o texto de literatura do Rubens ganha ainda mais força, né, com a obra do Walter. Então, assim, tem muito cinema bom para recomendar e indicar. Nesse momento, acho que é o momento de celebrar e aproveitar o final de semana para assistir muito cinema nacional e que a gente possa ver daqui para frente a nossa arte ser mais celebrada, né, acho que é um desejo, um grito contido aí do brasileiro, para que a gente possa ter força para continuar enfrentando esse momento, porque ele vai ser difícil, mas acho que vai ser bem importante também a gente se agarrar nesses expoentes aí. Então era isso, gente, muito obrigada, e um bom final de semana a todos, e vamos comemorar, vamos sorrir.